Bom almoço, olha para você ver, gente, um papo leal na hora do almoço. Eu acho que vai dar certo, né? O que vocês acham aí? Hoje, quinto episódio, eu trouxe uma pessoa especialíssima. E vocês sabem, né, gente? Network é tudo nessa vida, não é? Então, vou contar para vocês. A Camila, minha mentora, aquela do primeiro episódio, se você não assistiu, vai lá assistir no YouTube. Ela que me apresentou a Kátia. E daí veio uma parceria e a Kátia tem me dado um show de ensinamento. E ela tem várias coisas legais para compartilhar, e é por isso que eu a convidei para esse Papo Leal de hoje, e eu vou deixar que ela mesma se apresente para vocês verem por que esse Papo Leal promete tanto, viu, minha gente? Primeiro, Kátia, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada a você. Assim a gente já é amiga, né, gente? Então é mais um dia de tricô que tá aqui, né? Ela já sabe que o Papo Leal, Kátia, tem uns fofoquinhos, sabe? Então, como você é minha amiga, acaba virando um papo leal, que vira, né, umas conversinhas. Então, primeiro, pra gente começar, conta pra todo mundo que tá aí quem é a Kátia, pra todo mundo ficar na mesma página. Bom, eu queria começar contando, assim, qual o meu propósito, gente, porque eu acho que... Opa, gente. Que eu acho que o meu propósito, ele resume muito do que eu fiz durante toda a minha carreira, as transições que eu fiz e tudo, né? Uhum. Então, eu desde adolescente aí, vendo o Brasil mudando, né? Eu sou da época que saiu da ditadura para vir para um mundo mais legal, né? Mais Sim. aberto. E aí, o meu sonho era poder trabalhar ajudando as pessoas a levarem a sua palavra, né? O seu ponto de vista, as suas histórias, né? Que elas fossem conhecidas, para que cada um pudesse ser valorizado. Então, desde que eu comecei aí, que eu escolhi a minha carreira, naquela época, a forma de fazer isso era o jornalismo, né? Uma forma mais tradicional. A gente só tinha TV, rádio, jornal, basicamente, para fazer isso. E o tanto que mudou, né, Kátia? Mudou muito. A comunicação nesse... Mudou muito, assim. Eu até estava fazendo as contas, assim, desde que eu me formei, 7 anos depois a gente já começou com a internet. Então, assim, foi muito rápido até a gente chegar hoje. Cada um pode falar o que quiser numa rede social, né? Mas também falar o que quiser não quer dizer que você vai conseguir comunicar, né? Então, eu fui ampliando. Aí eu fiquei durante muitos anos na Globo, né? Eu fui do Jornal da Globo, do Bom Dia Brasil, eu fui da turma que fundou o Bem-Estar, então por isso a minha ligação aí muito forte com a medicina, né? Com a saúde, né? Já tinha de família, porque a minha família, 2 avós médicos, tudo isso, mas trazer um pouco disso também, né? E com o Bem-Estar a gente pôde fazer um trabalho de explicar coisas que as pessoas tinham muita dificuldade de entender. Então, você chegava num médico para ter um diagnóstico, o médico falava, você falava assim, meu Deus, o que é isso? Né? O médico falava Medicaid, ninguém entendia. A outra pessoa também não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje você vai lá no Dr. Google, você consegue entender mais ou menos alguma coisa, mas naquela época você não tinha nada, né? Você não tinha nenhuma biblioteca farta, né? Os livros eram muito, muito raros e você não tinha muito acesso. Então, a gente teve, com o Bem-Estar, a gente conseguiu trazer aí traduzir para o público do Brasil inteiro, de diferentes escolaridades, de diferentes necessidades, como que como que a medicina, né, como o bem-estar e a saúde podem ser feitos aí, praticados no dia a dia, principalmente preventivamente. Sim. Então, um pouquinho, a gente contou muita história, né? Então, esse sonho de contar histórias, eu pude contar histórias em todos os programas que eu fiz de televisão, mas para mim já não bastava mais, né? Então, fui pesquisar outras maneiras de contar a história. E aí veio
a minha especialização em contar em palestras, né, em montar apresentações em cima de um storytelling, que é aquele storytelling de famosos lá dos Estados Unidos que a gente trouxe para cá, que é o Steve Jobs, é o pessoal do Google, todos esses mais famosos aí, o Bill Gates, todos eles usam essa técnica. Eu acabei trazendo aí para essa facilitação aí da comunicação. E hoje o meu papel ele é bem amplo, assim, no sentido de facilitar a comunicação, ajudar você a levar a palavra aí, né, a levar seu ponto de vista, suas ideias, de uma maneira em que as pessoas engajem, escutem efetivamente e que você consiga alcançar aquilo que você quer com essa mensagem que você está passando. E então, resumindo, minha gente, a Kátia é uma jornalista, uma comunicadora que começou a carreira nos bastidores. Isso, eu era editora, né? Eu não, essa parte aqui de aparecer na câmera é uma coisa também nova, mas eu treinei muita gente. É mais fácil treinar as pessoas do que estar aqui, né? Mas eu treinei muitos apresentadores, muitos repórteres, né? A gente às vezes pega alguém que está começando a carreira e que a gente vai ali no dia a dia aprimorando junto, né? A fazer uma reportagem, a fazer um ao vivo, que também não é simples. Outro dia eu vi a Kátia fazer um milagre aqui com um dia que nós fomos gravar uma live, aí tinha uma das convidadas da live que estava assim um pouco tímida, né? A Kátia fez um exercício de 2 minutos, nem 1 minuto, 30 segundos, sei lá. A menina mudou da água pro vinho, minha gente. E ficou lindo. Eu presenciei essa mudança. Gente, é técnica, né? Não é assim milagre nenhum. É só você aprendendo as técnicas aí ao longo da vida para que a gente consiga ter uma comunicação melhor, mais efetiva mesmo, dentro daquilo que a gente quer, né? E me conta, como que era, assim, o que você gostava no seu trabalho da TV? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque a gente tem um pressuposto de que a comunicação eu saio falando e eu tô comunicando. E, na verdade, não é bem assim. Porque quando você está comunicando, você tem seus pontos cegos. Às vezes tem coisas que você está levando a mensagem ali, você não está percebendo que não está saindo tão exatamente como você queria, ou está faltando algum pedacinho. Tem coisas ali que quando tem uma outra pessoa olhando, ajuda muito. E quando a gente faz esse trabalho de bastidor, você tem o repórter ali, mas você tem o repórter, você tem o editor, aí você tem o editor adjunto, aí você tem o editor-chefe, e muitas vezes, quando é uma matéria muito estratégica, digamos assim, você ainda tem outras pessoas acima, diretores e tal, que vão passar o olhar em cima daquilo. E quando você tem essa equipe toda olhando, o resultado é muito melhor. Porque é isso, né? A forma de comunicar, às vezes é um ponto cego que ninguém viu, alguma coisa assim. Eu percebi que, por exemplo, existe uma estratégia no Jornal Nacional. Não é assim, uma notícia atrás da outra de qualquer jeito. Então, porque tem notícias que chocam, vamos dizer assim. Então, existe até uma estratégia para você dar as notícias, né? Então, agora que a gente fica aqui estudando, minha gente, esses assuntos, aí, assim, né? Eu não fiz comunicação, não fiz jornalismo, né? Mas aí agora a gente começa a observar, é uma coisa meio óbvia, né? Você não pode pôr uma guerra e uma coisa do lado da outra, né? Tem que pôr uns assuntos. E então em momento nenhum você sempre gostou muito da parte de roteiro? Sempre gostei muito de roteiro. Na verdade, assim, a questão de ir para reportagem, por exemplo, todo mundo fala, né? Meu avô não se conformava. Ele falava assim, Kátia, por que você não vai para frente da câmera e tal? E eu vou falar, gente, eu tinha um pouquinho de preguiça dessa coisa de fazer cabelo e maquiagem todo dia. Às vezes você tem que começar às 5 horas da manhã, sabe? São uns horários muito difíceis.
E eu gostava muito dessa questão do escrever, casar a imagem, que hoje todo mundo faz isso, né, gente? Porque se você não faz isso, você não tem o Instagram. Sim. É casar o casamento daquela imagem com aquele texto que você tem que fazer, muitas vezes falado, muitas vezes hoje, né, escrito ali, né? E isso para mim era um desafio que eu gostava muito de fazer. Gosto ainda, né? Não trabalho mais exatamente com isso, mas é uma coisa que eu gosto. E aí, que momento, e aí assim, todas as convidadas, né, a maioria das meninas, das minhas convidadas, em algum momento fazem uma transição, né? Em que momento que você viu que aquele ambiente ali, daqueles horários, da TV, não te satisfaziam mais, que você precisava de alguma coisa diferente e que você faz essa transição para fora da TV? Quem tá de fora da TV não percebe algumas dinâmicas interessantes, né? Pelo seguinte, porque você tem horários ali, né? Sim. Então, a televisão, ela começa com um produto às 4h, 4h30 da manhã. Então, você tem jornalistas que chegam lá 1 da manhã, 2 da manhã. Tem outros jornalistas que saem às 3 da manhã. Então, quando eu fazia Bom Dia Brasil, eu editava as reportagens que ia no dia seguinte. Então, eu chegava às 6 horas da tarde e ficava até às 3 horas da manhã. Uhum. Né? Então é uma vida muito diferente, e quando você põe anos e anos e que você tem uma vida fora, né? Eu tenho 3 filhas, eu tenho gêmeas e tenho uma que tinha um ano a mais só, então eu criei as 3 muito juntinho ali com as mesmas necessidades. Resumindo, 3 bebês ao mesmo tempo, em algum momento, né? E trabalhando nesse horário, né? Então, assim, aí você sai do Bom Dia Brasil, você vai pro Jornal da Globo, é mais ou menos a mesma coisa. Ah, não, então eu vou ser promovida por um cargo, né, de uma editora acima, mas aí eu vou para um outro programa. Eu posso ir pro Bom Dia Brasil de manhã, e aí eu vou chegar às 3, 4 horas da manhã. Então, era uma rotina ali que eu não conseguia conviver com as minhas filhas. Quando elas chegaram com 5 anos, eu olhei e falei assim, meu Deus, elas vão crescer e eu não vou ver esse período e eu não vou recuperar. Né? Foi aí que eu fui para o Bem-Estar. A gente coincidiu com a entrada do Bem-Estar. No Bem-Estar, a gente tinha uma rotina diferente, mas tomava o dia inteiro também. Uhum. Né? Era o contrário, eu conseguia ter um horário para dormir e tal, mas eu entrava cedo e eu saía 5, 6 horas da tarde, né? Então também não tinha essa rotina. E aí eu comecei a perceber que também ali os planos de carreira também não mudava muito. Você vê que tem apresentador que foi repórter, aí vira apresentador e tá lá na madrugada, né? Uhum. Porque os horários são engessados mesmo você sendo promovido. Exatamente. O Bonner foi promovido e ele continua com um horário muito difícil. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta muito, não tinha muito para onde fugir. Aí eu falei, bom, então eu vou tentar carreira solo, né? Uhum. E aí fui montar a assessoria de imprensa. Da assessoria eu vi que não era uma coisa que eu gostava muito. Meus assessorados começaram a me pedir essa questão de trabalhar palestra, trabalhar mídia social, trabalhar outras formas de levar a mensagem, né? E aí eu acabei migrando, não fiz mais assessoria de imprensa e fui para essa área onde é um pouco mais abrangente, efetivamente. Tá. E aí hoje, então, o trabalho é fora da TV. Você tem uma empresa. Isso. Que é, né, nossa parceria aqui. Mas não é por conta da parceria que ela tá aqui. Ela tá aqui por conta de toda essa história que vocês estão ouvindo, que é super legal, né? Que é uma coisa que a gente não imagina, né, gente? Um pouco eu sabia, porque, por exemplo, Ana Maria... Olha, que bom ser Ana Maria. Mais ou menos, né? Porque ela sai da casa dela tipo 3 horas da manhã, dorme 8 horas da noite, umas coisas assim que os horários são muito malucos. Então, você abdica de uma parte da sua vida por conta daquela rotina. Todas as profissões são um pouco assim. Só que tem algumas que o mundo está adaptado para o horário comercial. Exato. E você trabalha em horário comercial, o mundo está adaptado para isso, então fica tudo bem. Que é um pouco do que eu sofro, por exemplo, que foi um dos motivos de eu também
não ficar só nos plantões, que antigamente eu era só plantonista, que é isso, né? São jornadas, plantonista intensivista, são jornadas de trabalho de 6, 12 horas ou 24 horas. Então é das 7 da manhã, das 7 da noite, e aí você sai antes de casa e sai depois do hospital. Então no final são 13 horas, 14 horas, a depender do lugar de São Paulo, por exemplo. Então... é meio insano, né? E o mundo, vamos dizer assim, não está adaptado à nossa rotina. Então a escola não é... A escola, o horário não são 14 horas, né? Coitado das crianças, daí deveria, né, minha gente? Então, eu acho que tem essa dificuldade. E aí, como que foi... Então, essa parte de treinar as pessoas para as palestras, para a comunicação. Eu acho que quando eu comecei a carreira como jornalista, tem ali aquela técnica do jornalismo, efetivamente, né? E aí, quando eu saí de lá, eu fui fazer mestrado, fui fazer outras coisas, você começa a perceber que você pode trabalhar a comunicação no próprio dia a dia das pessoas. Né? Aquelas pessoas que vinham me procurar para ganhar, né, mais visibilidade, elas queriam também ganhar uma consistência melhor da comunicação delas no dia a dia. E aí eu fui atrás de técnicas que a gente possa trabalhar dentro, claro, de contextos, né? Dentro de uma mídia social, né? De uma rede social, dentro de uma apresentação, né? De um trabalho até de uma reunião, né? Como conduzir uma reunião. Tudo isso, eles têm muitos pontos em comum, porque a comunicação é a mesma. Sim. Né? Tem truques, vamos dizer assim, tem coisas que eu aprendi, técnicas que eu aprendi para você trabalhar a negociação, por exemplo, apresentar reunião, né? Tudo isso que eu uso com as minhas filhas, né? Que eu uso com as pessoas do meu dia a dia. Sim. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e que a gente consegue ir... fazendo um trabalho de consultoria para que aquela pessoa melhore não só numa hora de trabalhar num podcast, por exemplo, ou de trabalhar o seu conteúdo próprio, mas no dia a dia dela. E também dar uma entrevista. Então, por exemplo, tem um monte... tem colegas, não só médicos, né? Advogados e tudo, que às vezes são referência nos assuntos e precisa dar uma entrevista. É chamado lá pela Globo, por exemplo, para falar de um assunto e que é um excelente naquela área, mas na hora de comunicar, que tem que falar alguma coisa, né? Ou que tem que dar uma aula no congresso. Exatamente. Como que você faz para aquele monte de gente que está lá no congresso desvia um pouco da atenção do celular? Exato. E aí preste atenção naquela informação que é tão importante daquele momento, né? Porque chega a ser até meio insano, né? As pessoas hoje vão pro congresso para ter informação, chega lá, fica no celular. E aí tira só foto da tela, né? Do slide. Então não precisava ir lá, né? Pega o slide e tá ok, né? Mas é isso, é a técnica do você engajar a pessoa naquele momento que você está vivendo. Não interessa o que é que você está fazendo naquele momento. Né? Você pode estar numa mesa de bar, mas você quer convencer alguém de alguma coisa. Você quer que aquela pessoa, você quer ser ouvida, você quer que ela ouça o seu ponto de vista. Então, o que você vai usar como repertório ali, como combinação ali na comunicação, para te ajudar a fazer isso. E aí, eu falando assim dessa comunicação do dia a dia, né? A primeira dica, ela é mais importante de todas, é você prestar atenção naquele momento, aquela dinâmica ali, porque as dinâmicas são diferentes. Né? Uma coisa é uma reunião onde você está presidindo, né? Digamos assim, está liderando aquela reunião. Outra coisa é a reunião que você está só ouvindo. Outra coisa é quando você está no meio de um monte de gente, você, né, num encontro e você quer chamar a atenção de alguém. A gente não fala à toa, né, gente? A gente fica falando à toa, a gente tem sempre um objetivo. Sim. Então, prestar atenção no tipo de dinâmica e no teu objetivo. Porque as pessoas, por exemplo, vão para congresso, né? Muito médico, eu assessoro muito médico na hora de montar a palestra, e a primeira pergunta que eu faço é essa: o que você quer conquistar falando para essa plateia?
Porque senão você vai perder seu tempo fazendo essa apresentação, ensaiando essa apresentação, indo lá. Muitas vezes você tem que custear a sua ida, né? E aí chega lá e fala assim, bom, saí daqui, o pessoal achou legal. Não, gente, vamos você está tendo uma oportunidade de falar na frente de um monte de gente. Sim. Minimamente, você quer o quê? Que aquelas pessoas, não necessariamente sejam um seguidor ali numa rede social, mas que elas te vejam como uma autoridade naquilo que você está fazendo. Uma referência que você tanto é que você foi convidada para estar lá, né? E que eu acho que tem que tirar o proveito, sabe? Do que aquela pessoa tem para falar. Porque se ele é uma referência, ele foi convidado, a pessoa tem que conseguir acessar a informação que ele tem para passar. Ele tem que conseguir passar a informação que ele... Porque tem gente que não consegue, né, Kátia? É especialista do assunto, na hora que vai explicar o assunto as pessoas não entendem, ou é muito chato. Ou muito jargão, ou né? É muito jargão, ou é muito... E aí você fala, tá... Tipo, olha aqui, ó. A Sandrinha mandou uma mensagem diretamente de Salvador. Qual o conselho que você daria para a pessoa que está começando agora na comunicação? Qual o primeiro passo? Primeiro passo é aprender a calibrar a sua comunicação. O que é calibrar a sua comunicação? Tem um pouquinho a ver com o que a gente estava falando ali. A gente acha que porque a gente sabe falar, a gente tem um repertório, a gente tem um idioma que a gente fala bem, a gente sai falando. Só que a gente usa o nosso próprio repertório, os nossos próprios links mentais aqui para construir essa comunicação. Acontece que outra pessoa que está ali não necessariamente faz os mesmos links mentais, os mesmos caminhos para entender aquela mensagem que você está tentando passar. Nem sempre entende a mesma coisa que você está falando, porque ela tem outro repertório, ela tem outra vivência, ela tem outra coisa. E ela entende diferente aquilo que você está falando. Tem pessoas, por exemplo, que são muito práticas. Então, quando as pessoas falam, eu tenho uma implicância quando fala de comunicação muito assertiva. Porque o assertivo é o que para mim ou para você? Você é uma pessoa, por exemplo, que precisa de contexto para entender a informação. Então, se eu te dou uma informação muito direta, vai ficar faltando um pedacinho para você. Porque a sua cabeça trabalha de uma maneira. Eu sofro muito com isso, sabe por quê? Porque você é muito direta. Eu sou muito objetiva e direta. Porque eu preciso de poucas coisas, porque eu, teoricamente, depois que eu entendi, eu já li o ambiente, já li as pessoas, e essa informação já está imputada, e eu dou uma mensagem direta. Só que quem está recebendo não fez a mesma coisa do que eu. Não leu o ambiente, não leu a pessoa, não percebeu, porque às vezes é uma leitura da outra pessoa. E aí ela não... Fica faltando várias coisas, e às vezes ela não me entendeu, ou ela acha que eu fui meio grossa. Exatamente. Ou ela acha que eu fui arrogante, e às vezes eu só fui, tipo, na minha cabeça normal. Exato. Então, calibrar é exatamente você olhar para o outro, e aí tem técnica, tá, gente? Porque, assim, a gente não é todo mundo um diferente do outro. A gente tem algumas formas que o cérebro funciona, por isso tem aquela ciência que chama neurociência, né? Que é para entender como é que são os caminhos que o cérebro faz com a informação, né? E aí, quando você vai calibrar, é você lembrar que conseguir fazer essa leitura. Quem é a Érica? O que eu preciso entregar para a Érica? Isso é uma coisa que a gente faz muito rapidamente, com técnica. Como é que eu preciso me comunicar com a Érica? Né? Pode ser diferente do que me comunicar com uma outra pessoa que está no mesmo ambiente ali. Por isso que você fala, um líder precisa saber. Não é só o líder, é todo mundo precisa saber que você tem que calibrar a informação, o que você quer, aquela mensagem, aquela história, para aquela pessoa que está ali. A gente faz isso instintivamente quando a gente fala com uma criança ou com uma pessoa de uma outra geração. A gente faz uma metáfora, a gente dá mais explicadinho, né? E aí isso na rede social fica muito difícil, né? Porque você acaba falando para uma massa. Você acaba falando, você não sabe para quem de fato você está falando do outro lado. Então, por exemplo, eu acho que a principal benefício que eu consegui
É você conseguir falar uma coisa médica sem usar termo médico. Você falar um assunto médico que qualquer pessoa, em qualquer grau de instrução, ela vai entender. Exatamente. Porque todas as pessoas precisam da informação. Isso. Né? Todas as pessoas precisam. Aí fica assim. E mesmo porque eu não faço para médico. Né? Que se eu fizesse para médico, aí tudo bem. Eu até, às vezes, cito o artigo. Ontem eu fui falar, por exemplo, um vídeo da vitamina D. Ó, gente, tem um artigo sobre isso, do ano passado. Que vitamina D, na hora que você repõe, se diminui a mortalidade. Uhum. Mas se eu estivesse gravando para médico, estudo publicado não sei aonde, não sei o que, com significância estatística, que tantos pacientes na faixa etária tal, não. Agora, para o público que está do outro lado, só dele saber que está referenciado, bastou. Sim, exatamente. Né? Tem que conseguir passar uma autoridade, e aí também é difícil. Você ser médico e passar uma autoridade sem falar vários... Porque, às vezes, o pessoal do outro lado espera isso, Kátia. Espera que não vai entender uma parte, entendeu? Assim, quando a gente fala do calibrar, a gente fala também do calibrar o que é o óbvio, né? Porque, assim, um grande erro da comunicação aí do dia a dia é você falar assim, poxa, mas isso é tão óbvio, por que eu vou falar isso? Nem vou repetir isso, porque isso aí todo mundo já sabe. Não sabe. Não é. E o óbvio, às vezes, ele serve para ligar você, fazer as ligações aqui, para você chegar numa coisa que não é o óbvio. Então, o óbvio é um passinho, às vezes. Falar assim, opa, já sei disso, já conheço essa parte do caminho, então eu vou mais adiante ali no que não é óbvio, né? Sim. Também não pode ser óbvio demais, porque também fala assim, então aí desliga o cérebro. Que aí fala assim, putz, eu já sei tudo isso, para que eu vou ficar vendo essa pessoa falar? Novo. Mas assim, o que conquista as pessoas, muito mais do que a própria informação, é a empatia. É você criar a empatia nessa hora de comunicar. E você cria quando você vai nessa comunicação muito institucional. Uhum. Você vê que os próprios telejornais, que são uma referência, vamos dizer assim, da comunicação, né, mais formal, digamos assim, eles estão ficando mais informais, tem mais conversa ali. Antigamente você não podia conversar, era tudo no script. Agora não. Então, quando você vira aquele cara que vira um amigo, que vira um mentor ali daquele assunto, informalmente mesmo, você ganha aquela pessoa e ela não vai te largar mais. Sim. Você pode até dizer se ela fizer uma pergunta para você e você falar assim, não sei, vamos pesquisar junto. Tem várias coisas que eu não sei, né? Isso é outra coisa que eu também deixo. Eu sou médica intensivista, faço clínica médica, mas eu não sei tudo. E as coisas agora também mudam, tem muita informação nova o tempo inteiro, né? Atualização. Eu ainda estou sempre no congresso, estou sempre estudando e tudo, mas a quantidade de informação que a gente tem hoje... Não tem, não existe essa pretensão. Mas o que vale da comunicação é você criar essa conexão. Sim. Depois do momento que você cria essa conexão, você pode dizer, olha, não sei, vou trazer no próximo episódio, ou vamos pensar junto, ou vamos, né, que solução a gente vai dar junto para isso. Mas essa questão de você olhar para a pessoa e falar assim, nossa, a gente está junto, sim, e ela está me entregando uma visão que ela está me ouvindo primeiro, né? Então aí você ouviu alguém que fez uma pergunta, sim, né? Eu respondo e converso com todo mundo que me manda mensagem. Pois é. 100%. Eu fico mais de 1 hora por dia respondendo as mensagens. Exatamente. Então, você sentir que você está sendo ouvida, que essa comunicação ela tem 2 lados, ela é assim, preciosíssima. Né? O que você precisa fazer é calibrar para entender como é que você vai falar com cada um desse público, quem você quer atingir, porque às vezes você está ali, você quer falar com todo mundo, mas tem uma pessoa mais específica que você quer
atingir ali. Que é o que a gente chama de persona, minha gente. Que é quem vai, sei lá, virar seu paciente no consultório, né? Você tá dando informação para todo mundo, mas tem mais possibilidade desse grupo aqui ser seu paciente no consultório. Então, esse aqui, como é que você vai falar com ele, tratar, trazer, sem abandonar os outros que também são muito importantes? Ô, Kátia, e aí quando você fez a sua transição de carreira, foi muito doloroso? Foi muito doloroso porque eu saí com a ideia de que eu ia ter mais tempo para minhas filhas. E aí, quando você lança um negócio, todo empreendedor aqui sabe, né, gente? Você nem respira. Então, um dia minha filha tirou um computador assim da minha frente e falou assim: você disse que você tinha saído da Globo para ficar com a gente. E você tá aí o dia inteiro e a noite inteira no computador. Então, assim, teve essa dor desse momento de saber, assim, que você quer acelerar para chegar naquele resultado que você quer, mas também que você tem que equilibrar um pouco da vida pessoal. É, porque a gente até fala isso, porque também tem, às vezes, tem um passo para trás na grana também, né? Muito. Eu passei por isso quando deixei a coordenação, então eu sabia que eu ia ter menos salário, em busca de mais tempo com o Léo, qualidade de vida, tudo isso, mas não deixa de ter impacto, né? Então, eu sempre falo isso, que as pessoas têm que ter coragem para mudar numa situação que ela não está bem, que ela não está feliz. E tem um preço a pagar, né? E que depois vai dar tudo certo, né? Então fica todo mundo falando: nossa, que ótimo, olha para você ver, saiu, fez uma transição, né? Então eu gosto sempre de perguntar, porque cada uma tem uma dor na transição. Porque assim, ó, primeiro que já dói para você querer fazer a transição. 2, que tem que ter uma coragem que não é todo mundo que tem. Tem muita gente que continua vivendo lá, mesmo infeliz, mesmo mal, mesmo não sei o que, ficar lá naquele mesmo lugar, vivendo uma vida ruim, porque não consegue dar o próximo passo, né? Que é mudar. E aí, então, precisa de coragem. E essa decisão é a decisão, não é? Uma decisão falar: não, vou largar a Globo. É fácil? Não foi fácil. Não é fácil, porque é uma empresa ótima, né? Assim, você tem todos os benefícios, você tem ali... Eu tinha um clima muito bom de trabalho. Não é que eu falei assim: eu vou sair porque eu tô num clima ruim, eu tô chateada. Não, foi realmente uma questão fora dali. Sim. Eu tava bem ali, eu tenho um grupo que tá junto até hoje, que se fala. Então, assim, ali não tinha uma questão de: eu preciso sair porque eu tô infeliz. Não tinha isso. Eu fiquei anos estudando MBA de gestão em saúde, curso de liderança. A empresa que eu trabalhava demorou um tempão para deixar eu fazer curso de liderança. Eu ficava chorando que eu queria fazer o curso de liderança do meu amigo Ricardo Tanzinato, da Interativo. Aí, no ano que eles deixaram, foi o ano que eu estava grávida. Fiz o BO para virar coordenadora. Virei coordenadora. Eu falei: não é isso que eu quero. Aí, então, a decisão de não ficar na coordenação também foi muito dolorida, porque eu tinha passado um perrengue tão grande para chegar lá, como que agora eu ia abrir mão, né? Meu pai amado. E aí, outra coisa que para mim pesa muito, a questão do dinheiro pesa muito para mim, Érica, sabe? Abrir mão é uma coisa, eu nem sei até hoje como que eu dei conta, né? Mas foi fundamental, porque foi uma virada na minha vida. Porque a partir dali, passou alguns meses, eu conheci a Bianca e a partir daí tem uma startup e tudo. E passou alguns meses, eu comecei esse negócio aqui e mudou a minha vida. Eu sou, passado essa parte ruim, hoje é uma vida muito melhor, né? Não dá, assim, o dinheiro realmente é sempre, não digo sempre, mas pra mim também pesa bastante até hoje, né? Sim. De vez em quando eu olho e falo: quanto eu estaria ganhando se eu estivesse lá agora? E a gente com um negócio que é consultoria, a gente tem uma base ali de clientes que são fixos, mas a gente tem um vai e vem também ali, né? É um movimento ali. E a sua empresa atual, como que ela funciona?
Então, trabalha com marca pessoal? Como que funciona de maneira geral a sua empresa hoje? A gente tem algumas linhas de trabalho, né? Então, a gente tem um trabalho de marca pessoal, que é pegar e ajudar a montar o conteúdo, a comunicação, as ações de comunicação, para você chegar para você ser uma referência ali no mercado. Então, os conteúdos que você põe, por exemplo, no LinkedIn, mini artigos, o roteiro para você fazer os seus vídeos de uma maneira em que você efetivamente tenha alinhado com a comunicação de quem está do outro lado. Então, a gente monta um mapa ali de comunicação para como é que você vai falar com aquelas pessoas. Fiz nada disso, gente. Tô precisando, fiz nada disso. E depois, e aí a gente vai ajudando a montar cada roteirinho, assim, até você saber fazer sozinho, que é para você manter aquela pessoa atenta o tempo inteiro no vídeo, porque, né, gente, o nosso spam, só pra gente ter uma ideia, aí vocês já devem estar aí fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O nosso spam, que é o tempinho de atenção que a gente consegue manter hoje, está em 3 segundos. Sim. Então, a gente tem que ser muito rápido e fazer coisas aqui para manter a atenção o tempo todo. E é isso que a gente ajuda na roteirização. Então, marca pessoal é isso, né? A gente desenvolve ajuda pontualmente, né? Quem está fazendo palestras e apresentações. Então, também tem um grupo aí de executivos que já vem comigo há bastante tempo, e toda vez que eles vão se apresentar, ou vão fazer um pitch de vendas para a empresa deles, ou de investimento, buscar investimento lá fora, a gente senta e monta junto, porque a gente monta isso na unha mesmo. Vê, inclusive, quem é que vai estar naquela mesa ali de decisão para a gente conseguir alcançar aquelas pessoas. Tem executivos que, aliás, devem estar até me ouvindo, né? Que falam assim, Kátia, me ajuda para minha entrevista de emprego também, para poder fazer isso, né? Para poder chegar lá e falar, eu estou falando com a Érica vai me contratar, então como é que eu vou mexer a comunicação para a gente criar essa empatia, essa conexão? Com ela, para ela me contratar. Exatamente. O que eu preciso falar ali para ela? O que não pode faltar naquele momento, né? E eu acabei no dia que a gente fez a live, a gente fez por conta da WeDoc. Porque a Kátia tem uma parceria que é com relação aos cursos, que é uma boa para que agora existe um mercado digital gigantesco, que é com relação ao curso. Eu sei que tem muita gente com muita capacidade, de conhecimento mesmo para ter um curso, né? Eu mesma tenho um curso de ventilação mecânica. Mas entre o seu conhecimento e uma execução, existe uma caminhada, porque tem técnica de aprendizado, tem como você vai fazer os slides, e porque todo mundo acha, Kátia, que a pessoa vai lá, que ela vai vir gravar e que depois ela vai vir vender. Então, com você eu aprendi que, na verdade, tem o antes, e com Ladeira eu aprendi que tem o depois. Isso. Né? Que as coisas não são tão simples assim. Então, conta um pouco desse trabalho dos cursos, como que funciona. Assim, nessa ideia de que a gente abraça a comunicação, né, para ela efetivamente atingir um resultado, algumas pessoas com quem eu trabalhava começaram a montar seus cursos. E eles começaram a perceber que não vendia, ou a pessoa chegava no meio do curso e falava assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Então, eu comecei a pesquisar para poder atendê-los, né, para poder desenvolver junto com eles. Junto com educadores também, a gente montou uma metodologia que, olhando vocês devem toda hora aí no Instagram tá recebendo curso disso, curso daquilo, curso daquilo. A gente não sabe se no final do curso a gente compra no escuro, a gente não sabe se no final do curso a gente consegue efetivamente aprender. Então, eu me juntei com educadores e a gente fez uma metodologia em que a gente tem a metodologia da comunicação. Então, essa coisa dos ganchos de atenção, de como você cria empatia, conexão, como é que você explica sem faltar nada, né? Como é que você cria outros materiais, isso de falar assim, isso aqui tem que estar num slide, isso aqui pode ser um e-book, pode ser um quiz, né? Isso aí é uma parte de comunicação, mas que também está junto com uma parte de
metodologia de aprendizagem. Para chegar no final lá do curso que você montou e você saber que 100% daquelas pessoas conseguiram entender isso. Por quê? Porque quando a pessoa entende essa mensagem, e aí é uma questão de qualquer experiência, gente. A minha comunicação, ela tem que ter um antes e um depois. Eu tô aqui passando algumas coisas que eu espero que em algum momento vocês se lembrem que fui eu que disse. Uhum. Aí sim a sua comunicação tá completa. Porque você teve um antes e um depois daquela experiência de comunicação. E com curso isso tem mais seriedade ainda. Porque assim, eu entro sem saber e eu tenho que sair sabendo alguma coisa. Então, gente, existe um curso para saber fazer curso. E as pessoas precisam disso. Aí eu fui descobrir que eu precisava disso. Porque daí como que a gente descobre, gente? Como que a gente descobre? Dando errado, né? Lógico, dando errado. Dando errado. Apesar que o curso de ventilação foi bem, mas na época eu fiz uma aula gravada que foi na pandemia. E na pandemia, todo mundo precisava mexer no ventilador. Sim. Porque tinha um monte de médico trabalhando nas UTIs do Brasil inteiro, com aquele monte de doente grave, que não sabiam mexer no ventilador. E eu assumi uma UTI à distância do norte do país, que a equipe de físio nunca tinha entrado numa UTI. E isso foi muito frequente, porque não tinha profissional. Aí, então eu fiz o curso para eles e filmei. Esse curso filmado virou o curso que depois vendeu. Uhum. Então não tinha nada de marketing digital. Se tivesse, Kátia, imagina se é hoje, com a minha cabeça de hoje, gente, tinha ficado o quê? Rica, né? Uhum. Mas é isso, as pessoas aprenderam. Não só com as aulas gravadas, mas porque eu ia dando suporte, ia ensinando no dia a dia, ia socorrendo, né? Porque não é só ir lá assistir uma aula que você aprendeu, né? Nem sempre. Algumas coisas sim, mas ventilação, por exemplo, você não aprende só assistindo algumas aulas. Precisa de um suporte, precisa de um, como fala, é um aprendizado de degrau, sabe? Você aprende um pedacinho, tem a prática do dia a dia e aprende outro pedacinho. Então, você vai precisando de um suporte. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, assim, o professor, e aí eu acho que quem quer ensinar, né, eu chamo de professor qualquer pessoa, e eu queria fazer um parêntese, que é dizer assim, a gente sempre tem alguma coisa que a gente pode montar algum curso. Você não precisa assim, eu preciso ser original, eu pensei numa técnica diferente, não. Às vezes você vê uma forma melhor de fazer aquilo. Você tá no seu dia a dia, observa que tem um jeito melhor de fazer aquilo, né? A gente não vai, todo mundo faz bolo, mas alguém ensina um bolo diferente ali para você fazer. Então, assim, todo mundo aí, gente, vocês devem estar, eu não sei se eu tenho alguma coisa, todo mundo tem, e a gente ajuda a achar isso. Mas o professor, que nem você falou aí, você não largou a mão das pessoas no meio do caminho. E essa metodologia da gente, ela prevê isso. Ela não dá para ser 100%, gente, quando você quer ensinar e largar a pessoa lá, porque a pessoa não faz. A gente não tem disciplina, 100% de disciplina, gente. Então, tem que ter os incentivos ali no meio para que a pessoa chegue no final também com seu curso montado, por exemplo. Sim. Para ajudar a montar. Vamos lá, gente. Como é que vamos? Vamos lá. Vamos em cima do que do teu projeto ali. Então, além em todos os cursos que a gente ensina a montar, tem ali uma mentoria e um a um, ou um com um grupo, mas que a gente consiga continuar com aquela conexão que às vezes um material só gravado não permite. Uhum. Uhum. E hoje porque existe a facilidade do material gravado, né? Mas tem algumas coisas que o presencial é o presencial, né? O presencial ou o online ali, que você está interagindo ali ao mesmo tempo. Uma coisa é eu postar uma pergunta e ficar esperando você me responder. Outra coisa é a gente estar aqui, você já fazer a pergunta e eu já responder. É verdade. E aí, gente, com toda essa expertise que a Kátia tem, e algumas necessidades que eu tenho, né, e que um monte de gente que grava conteúdo tem, aí tinha outros parceiros junto, nasceu a
a possibilidade da gente ajudar as pessoas a gravar vídeos. Como que eu gravo? Como que eu dou uma entrevista para o podcast? Como que eu dou uma entrevista? Como que eu tenho que me portar? Porque nós vivemos no mundo digital. Tá todo mundo nas redes sociais. E tá todo mundo postando, mas eu mesma comecei sem ter a mínima noção de tudo isso que a Kátia acabou de falar. E que eu não tenho dúvida da diferença que faz. Então, aí a Kátia falou, Érica, vamos fazer aqui na Hub? Eu falei, então vamos. Então, a partir disso, nasceu uma ideia da gente fazer aqui na Hub um curso presencial, porque aí a pessoa vai chegar aqui, ela vai se filmar, ela vai ver como ela grava, nós vamos ensinar as técnicas, vamos pôr aqui, vamos pôr na frente das câmeras, na luz, e ela vai aprender a gravar e vai ter a oportunidade de já ter um material pronto para ela poder usar nas redes sociais. Esse curso inicialmente a gente chamou de Performance em Vídeo. A sua primeira temporada vai ser performance em vídeo e vocês todos estão convidados a participar. Não é só para médico, obviamente, né? Mas todo mundo que está aí nesse mundo digital, que precisa aprender a gravar, aprender a se comunicar melhor, a se posicionar, esse curso então é para você. E nasceu, quem nasceu a ideia? Ah lá, ó. E precisa, né, gente? A gente vai lá, faz o vídeo, faz uma legenda e, na verdade, faz meio que no feeling. Ou então cheio de dicas de um monte de gente que você junta aquilo e vira um Frankenstein ali, né? Ah, tem que abrir assim, tem que falar isso, tem que terminar fazendo uhul, né? Assim, aí você junta aquilo tudo e vira uma coisa que você fala... Não sou eu, não sei se sou eu. Então, acho que o grande trabalho aí, que esse curso, esse workshop presencial, ele é uma parte dele, é conseguir criar uma autopercepção. Outro dia, gente, depois de tanto tempo, eu fui gravar um negócio, estava meio cansada, e fui gravar uns vídeos, até falei, né, comentei com vocês aqui, e eu tava sozinha, assim, e normalmente eu gosto de gravar com alguém atrás da câmera e tal, e aí eu percebi a minha dificuldade, eu falei, gente, eu preciso de um referencial atrás da câmera pra mim. Quando eu faço isso, eu vou muito melhor. Então, eu já descobri o meu jeito de gravar, o que eu preciso. E isso é muito importante, porque você ganha, às vezes, um tempo ali. Né? Porque como você é comunicadora nata, você precisa ter alguém para comunicar. Eu sou uma pessoa muito visual, assim. Então, essa coisa de olhar no olhar do outro é uma coisa muito forte. Tem gente que não precisa, sei lá, são pessoas diferentes. Mas você vai descobrindo o seu jeito. E aí, você parar um sábado, né, um domingo, e você... chegar e falar assim, eu vou dedicar essa percepção, é essa experiência que a gente falou. Tem um antes e tem um depois. Sim. Você fala assim, eu entrei aqui sem perceber essas coisas e eu saí daqui percebendo e dominando essa técnica aqui. Então, quando você consegue fazer isso, você fala assim, poxa, eu ganhei, eu me dediquei aí 8, 9 horas num dia, mas quanto eu vou ganhar nos outros, né, nas minhas gravações aí, nas minhas experiências que eu vou criar. O que eu acho da mágica desse mundo que a gente vive hoje, né? Porque a gente tem muita informação e hoje a gente tem acesso. Pensa isso há 15 anos atrás. Qual era a dificuldade? As pessoas mal iam saber. Então, hoje, eu consigo ter a nata da informação para minha prática. Com tudo que você viveu, você vai trazer o melhor da sua experiência, vai me entregar mastigado e eu vou tirar o melhor que você... Então, isso... E aí, gente, é só por conta disso que eu faço um curso por semana, né? Kátia, você tá rindo, né? Eu faço um monte de... Olha, ela é a louca dos cursos mesmo, gente. Eu não aguento, na hora que eu vejo, não posso ver um botãozinho verde ou laranja, não posso ver um botãozinho, tô lá clicando. Mas por quê? Primeiro porque é um monte de informação que antigamente a gente não tinha nem acesso. E hoje a gente tem acesso, e eu vou te falar, a um valor que é um valor ok. Porque antigamente era impossível você pagar uma coisa dessa, né? Você vai ser treinado por alguém que estava treinando os
os jornalistas da Globo, quanto que isso ia custar? Você, entendeu? Igual você fez com a menina aqui, quanto que... Aquela dica, aquele treinamento que você deu pra menina, quanto que vale aquilo, né? Ela é outra pessoa depois daquilo. Então, as pessoas... Então, a gente tem acesso a isso hoje. Aí, o desafio é que é tanta informação, que é tanta gente, que é você conseguir levar isso para quem precisa. Falar, atenção, pessoinha aí, tem uma coisa boa para você aqui. Né? Vem comigo, vários vídeos eu falo, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, na hora que eu falo vem comigo, pode vir, porque realmente é uma coisa que vai fazer diferença, né? Eu acho que assim, é tanta informação que você fala assim, meu Deus, eu vou deixar de ser eu mesma. Né? Então, eu vejo muita gente fazer um curso de oratória, por exemplo, que te ensinam, você tem que mexer a mão assim, quando você for pontuar, você faz assim. E aí a pessoa vem pra mim e fala assim, meu Deus, mas eu tô virando uma outra pessoa, não sou eu mesmo. E eu acho que hoje a gente é muito menos engessado. A gente pode ser o melhor da gente. Então, o que funciona bem na sua comunicação que a gente pode trazer para essas experiências, ou seja, para gravar seu podcast, para gravar o seu vídeo ali para o seu Instagram, ou para gravar o seu curso, ou para a palestra que você vai dar. Então, o que a gente vai tirar que é seu mesmo e que a gente vai botar em destaque? Você era muito tímida? Eu acho que eu sou meio do caminho, assim. Tem momentos em que eu sou muito tímida e tem horas em que eu falo assim, bom, gente, tem que ir, então vamos lá. Vamos. É porque uma pergunta aqui é sobre isso, né? Porque tem pessoas que são tímidas, né? Eu tenho uma história ótima disso. Vou contar o mais breve possível. Eu fui fazer eu tenho um professor de Stanford, depois se vocês quiserem, gente, eu ponho o link aí nos comentários. Ele dá aula para executivos que vão, né, fazer performances públicas. E eu vi aquilo ali, entrei em contato, falei, nossa, esse cara é legal. Fui num seminário dele, levei o livro dele para ele assinar e fui bem brasileira, carioca, assim. Oi, professor, não sei o quê. E ele foi bem, sim, né, tal, antes de começar a aula, né. Começou, aí eu falei, gente, que antipático, né, sei lá, né, tudo assim. E eu vi que com as outras pessoas também, então também não era pessoal. Aí quando começou a aula, o cara, mandou super bem. Aí eu falei, gente, não entendi muito. Outro dia eu vi uma live dele e eu falei assim, cara, esse cara é tímido. Ele foi estudar isso para vencer a própria timidez. Então, ele é uma pessoa tímida, mas ele se treinou ali para situações em que ele precisa performar de uma forma melhor. Precisa aparecer na câmera, né? Sim, ele precisa ter, né, comunicar, empatizar, engajar, motivar. Agora, ele no dia a dia, ele é aquele que foi lá e assinou assim, meio de ladinho, assim. Sabe, assim, meio... Não me olhava muito e tal. Aquele é ele mesmo. Mas ele aprendeu que em alguns momentos eu acho ele que é isso. pode ser outra coisa. Tem técnica, né? Eu acho que um pouco o curso também oferece isso, né? Porque só de você se expor e você vai se acostumando com a câmera, com a luz. Porque tem gente que só de sentar fica com vergonha, né? Mas conforme você vai se expondo, isso você vai se acostumando, isso vai passando. Aí você grava uma, grava duas. Depois que você já tá na 10ª gravação, aquilo também já... aí você seus rituais antes, né? Assim, achar os seus rituais e achar aquele momento em que você tá mais vulnerável aqui, gente, porque a gente não tá o tempo inteiro, a gente tá confortável, mas a gente não tá o tempo inteiro, às vezes a gente se perde um pouco. Então, como é que você volta também, né? Aquele momento que você se sente mais vulnerável, o que você pode fazer? Beber uma aguinha, que aí você faz uma pausa. Gente, o meu negocinho, né? Que eu faço meu roteirinho. Por que agora eu faço roteirinho, minha gente? Né? Fica a dica, é isso. A gente tem que evoluir, tem que aprender. Então, por exemplo, se hoje eu estou disposta a estar no Instagram e passar uma mensagem, eu tenho que melhorar como comunicadora. Eu sou comunicadora? Sou médica. O que eu aprendi de comunicação na minha vida? Muito pouca coisa, mas agora eu tenho que aprender, porque eu tenho... Hoje tem 5.000 e não sei quantas pessoas, que pode parecer pouco, mas para mim não é pouco. Sim. E que eu quero levar uma mensagem que eu sei que quando eu passo alguma coisa de saúde, você sabia
que ficar trabalhando sentada o dia inteiro faz mais mal do que fumar? Não sabia. Então, a maioria das pessoas não sabe. Isso é uma verdade assustadora que eu postei. E aí, é isso. Aí, a partir do momento que você sabe disso, você vai levantar e fazer caminhadas regulares durante... Isso muda a vida de uma pessoa. Sim. Se 2 pessoas das 5 mil mudar a vida por causa dessa informação, já valeu. Com certeza. Já valeu. Com certeza. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, para que a informação chegue melhor, eu preciso melhorar como comunicadora. Qualquer um, né? Assim, você vê que os professores de cursinho, eles são professores tops quando eles conseguem se comunicar com aqueles alunos ali. Então, qualquer profissão, o líder, aquele cara careta do RH, né, que o RH adora, aquele cara que é o líder de um time numa empresa, ele é um bom líder quando ele sabe se comunicar com todo mundo numa forma mais ou menos harmônica, né? Mais ou menos. Que a gente tá sempre melhorando, né, gente? Mas assim, que você produz harmonia, não é aquele líder que chega, bate na mesa e fala do meu jeito. Sim. Esse cara também é líder, mas ele é diferente. Sim, não, esse líder de antigamente, praticamente hoje, ele não é bem visto mais, bem aceito, né? Ser uma boa mãe quando você comunica muito bem com seus filhos. E cada filho é de uma maneira. Eu tenho três que se eu falo uma coisa muito simples para uma dá gargalhada, debocha de mim, a outra eu falo a mesma coisa, ela fica brava e passa 3 dias sem falar comigo, e a outra faz, e continua tudo igual. Vida normal. Então, assim, é isso, né, gente? A gente tem que ser um bom comunicador para tudo que a gente for fazer. Vou fazer. Viu? Eu falei para vocês. Falei que vocês iam gostar. Kátia, muito obrigada. Muito obrigada. Tamo junto. Quem tiver pergunta, gente, manda aí que eu respondo. Nós vamos... Essa live foi ao vivo, né? Então fica aqui no Instagram e a gente depois sobe pro YouTube. Para todos vocês que acompanharam o episódio de hoje, muito obrigada. Não deixe de assistir os outros episódios. Se vocês quiserem mais informações, é só mandar aqui nos comentários, que a gente, ou mandar aqui no meu, ou no próprio da Hub for You, @ Hub for You, que tem mais informações sobre o curso, sobre a Kátia, sobre a empresa da Kátia. Nós estamos todos à disposição de vocês para uma comunicação melhor. Kátia, recado final? Gente, tô começando o meu Instagram novo lá, vocês vão lá ver que tá perfil novo. Então me sigam, porque lá eu dou dicas mesmo, tá, gente? Pequenas dicas aí do dia a dia pra gente prestar atenção pra todo mundo em qualquer situação, tá? É Kátia Menezes, _BR. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.